Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Nós vamos a partir do versículo 20. Nós estamos na nossa saga no livro de Atos. Semana passada a gente estava lá na casa de Judas, Ananias ajudando Paulo sendo curado, sendo cheio do Espírito Santo. E então, a partir de agora, vamos ver o que vai acontecer com a vida do apóstolo. Lembrando que você vai ler no texto de Atos, a expressão Saulo, que é o nome dele em latim, mas a gente está usando Paulo, que é o nome dele, em judeu. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 20. Paulo, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam nas portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Amém? Que o Senhor nos dê a graça e o conhecimento de ver, ouvir e aprender mais de Jesus nessa tarde. Que o Espírito Santo te revele Jesus Cristo, que você saia daqui mais apaixonado por Ele e pela sua igreja. O que você pode ver aqui é que Saulo, depois do encontro com Jesus na estrada do Damasco, ele teve a ajuda da igreja para recuperar a visão, para receber a direção do seu chamado. E logo ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E aqui você precisa entender que, sendo Paulo discípulo de Gamaliel, certamente ele era bem-vindo em qualquer sinagoga, E ele tinha uma abertura naquele lugar. Paulo, em toda a sua vida, foi um fariseu, e sua entrada nas sinagogas era quase automática. E o interessante aqui para mim, nesse primeiro versículo 20, é que é significante a expressão que Lucas usa, que é o autor do livro de Atos, que ele pregava Jesus, o Filho de Deus, que ele pregava Jesus, o Messias, Ele não começou por uma longa e profunda filosofia, e nem por histórias, e nem mesmo pela sua religião. Ele foi direto ao assunto principal, porque se nós temos que abrir a nossa boca, o centro de tudo aquilo que nós falarmos precisa ser Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo, ele voltou para a sua vida social. Naquele tempo, ir à sinagoga era como se fosse vir à igreja, era como se fosse ir a um encontro com homens, era o centro social da época. E normalmente é o lugar onde o novo convertido ele volta a testemunhar, é exatamente de onde ele veio. E aí estamos lá, Paulo está pregando e testemunhando. Só que acontece que todos os que ouviam ficaram perplexos, diz o versículo 21, e perguntaram: não é esse o homem que estavam perseguindo os cristãos e agora ele está falando em nome de Jesus? A grande surpresa se dá quando Paulo abre a boca, Nas sinagogas estavam esperando uma mensagem religiosa, talvez um lembrete do sinédrio, dos fariseus, do sumo sacerdote, talvez estavam esperando a interpretação da Torá, não sei, mas o fato é que quando Paulo abriu a boca,
Todos ficaram atônicos, perplexos. Os judeus olharam para ele com os olhos diferentes e viram o que ele estava fazendo. Como é que esse fariseu está fazendo isso? E mais ainda, a igreja de Damasco ficou se perguntando: eu estou ouvindo o fariseu ou estou ouvindo o cristão? E é interessante isso porque, à medida que Paulo continuava a fazer isso, a pregar Jesus Cristo, Filho de Deus, você percebe no versículo 22 que ele se fortalecia. Uma das maneiras de você se fortalecer espiritualmente é falar daquilo que você já experimentou. Uma vez que Paulo teve essa experiência com Jesus, ele não parou mais de contá-la. E quanto mais nos colocamos à disposição do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração. Paulo, enquanto ensinava, aprendia. Paulo, enquanto ensinava, aprendia. Enquanto ele abria a palavra de Deus para ler para os seus ouvintes, ele via mais de Jesus Cristo. E aqui tem uma coisa interessante, porque Lucas, ele não se preocupa em dar uma exata cronologia, mas do versículo 22 para o versículo 23, nós temos um tempo de 3 anos e meio. Quanto tempo? 3 anos e meio. Do versículo 22 para o versículo 23, nós temos um período de 3 anos e meio. Paulo vai para a Arábia, e lá ele vai estudar, ele vai orar, ele vai ter um tempo de comunhão com Jesus, e ele retorna. Se no versículo 22 ele se fortalecia, demonstrando que Jesus é o Cristo, no versículo 23 ele volta talvez até com algumas de suas epístolas prontas. Paulo agora volta com a sua teologia toda bem organizada, sistematizada, né? E agora, a partir do versículo 23, sua pregação literalmente está arrancando as raízes da religião judaica e seus costumes. Após esse intenso período com Deus, ele agora se torna um exímio defensor de Jesus Cristo de Nazaré. Tanto que a partir daí, a coisa para ele não fica boa. Eles querem silenciá-lo, querem matá-lo. Mas a Bíblia diz que no versículo 25, os discípulos de Paulo, os amigos de Paulo, a igreja de Jesus, mais uma vez o salvam. Coloca ele num cesto, possivelmente um cesto de peixe, né? E desce ele pela muralha, e aí ele escapa. E aqui começa a ironia, né? Da vida do homem de Deus. Para quem chegaria em Damasco como general, chega cego. E agora ele desce num cesto fedorento para escapar daqueles a qual ele pertencia. A Bíblia diz no versículo 26 que ele saindo de Damasco, fugindo dos damascenos, então ele vai para Jerusalém. Só que ele tentou reunir-se com os discípulos. E essa palavra aqui no original significa que ele continuamente tentou se unir à igreja. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que ele realmente fosse um discípulo. Paulo, ele sai de Damasco e agora ele vai para Jerusalém. Mas a igreja não acredita que esse tigre selvagem, né, não tem mais sede de sangue por cristãos. Para muitos, inclusive alguns historiadores e os próprios teólogos, a igreja imaginava que Paulo preparou um plano de 3 anos e meio, para quando ele retornasse, ele entrasse dentro do centro do cristianismo e terminasse ele, e aniquilasse ele de dentro para fora. Mas isso não era o que estava no coração do Paulo, mas era o que a igreja pensava. E aí a Bíblia diz que Barnabé estende a mão para Paulo. E Barnabé consegue introduzir Paulo na igreja, numa igreja que estava lenta em perdoá-lo. E foi por causa de Barnabé que Paulo então entrou no convívio com a igreja. Versículo 28 diz que a partir daí ele pregou livremente em Jerusalém e de forma corajosa. Barnabé foi o green card de Paulo. Barnabé foi o ticket de entrada de Paulo, o acesso de Paulo à igreja. E Paulo usou a credibilidade de Barnabé para pregar. Esse é o pano de fundo da mensagem de hoje. Esse é o texto.
Só que eu quero com você agora entrar em camadas mais profundas. Essa é a informação que Lucas dá. Essa é a informação do livro de Atos. Mas o que Jesus quer nos ensinar com esse texto registrado? Vamos a camadas mais profundas. E eu quero que você veja, eu quero que você cheire, que você sinta o que está acontecendo aqui. Eu quero que você perceba a necessidade de relacionamento que o Paulo tem que ter, a importância da igreja na vida dele. Eu quero que você aprenda com esse texto como é a igreja que Jesus sonha que nós sejamos, né? Essa igreja que é um lugar de recomeço, de oportunidade, que toda pessoa tem condições de chegar e se tornar alguém. Quantos me entendem? Diga amém. E vamos lá então. Sendo um espanto geral o que Paulo começou a pregar, ele teve grandes problemas. Porque em Damasco havia muitas sinagogas, e os judeus que estavam em Damasco, percebendo a autoridade que Paulo pregava e como as pessoas estavam se convertendo, eles decidiram matá-lo. E a igreja novamente entra em ação, né, na sua operação Cesto Fedorento, e bota Paulo lá dentro. Sem a igreja, Paulo não teria escapado de Damasco. E eu queria que você imaginasse o seguinte: esse grande apóstolo entrando dentro de um buraco no lado da muralha e sendo, içado para escapar da religião daquele tempo. E aqui você precisa entender que até apóstolos um dia foram novos convertidos. Até apóstolos um dia precisaram de ajuda. E a ênfase hoje é que você tem que entender que o novo convertido, ele precisa de pessoas mais maduras, de pessoas ao lado dele, para segurar o peso de sua conversão. Quantos me entendem? Diga amém. Paulo não conseguiria sair de lá sem a igreja, sem a ajuda da igreja. Então ele vai para Jerusalém. E aqui você precisa enxergar o que é Jerusalém para Paulo. Mais do que Tarso, a cidade de Tarso, Jerusalém é a cidade desse homem. Jerusalém é a sua cidade, é o seu lar. É a primeira vez que Paulo está voltando como convertido para Jerusalém. Mas Paulo ele conhece cada esquina, cada rua daquela cidade. Ele cresceu ali, ele estudou ali. E Paulo agora tem que enfrentar os seus colegas de faculdade, seus amigos, e tem que enfrentar o seu mestre Gamaliel. Paulo está preparado para tudo isso, porque ele sabe que não vai ser fácil, porque ele foi enviado por eles para perseguir os cristãos em Damasco, mas agora ele está voltando como cristão para Jerusalém. Só que Paulo não tinha algo na sua cabeça. Ele não achava que teria problema com a igreja que ele perseguia. O primeiro contato que Paulo teve com a igreja de Jesus em Jerusalém foi um contato de rejeição. A igreja não estava pronto para alguém como Paulo. A igreja não estava pronto para alguém que tinha cometido tantos crimes. A igreja não acreditava na conversão de Paulo. Eles não tinham certeza se ele era um irmão. E eu preciso falar isso com um certo pesar. Às vezes é a igreja que acaba com a pouca fé de algumas pessoas que entram nela. Às vezes é a própria igreja que acaba com a pouca fé de alguns que entram nela. Porque às vezes nós temos dificuldade de aceitar alguém que numa vida passada, pregressa, era uma pessoa tão ruim, era uma pessoa que fez muito mal. E apesar de ter passado 3 anos e meio, mais alguns dias, alguns falam até em 5 anos após a conversão de Paulo, não existia Instagram, não existia Facebook, não existia essa forma midiática que nós temos hoje de contar a nossa vida. Então o povo realmente não sabia o que tinha acontecido com Paulo. E ele chegou muito empolgadaço em Jerusalém. Mas ele teve problema com os judeus e teve problema com a própria igreja. E aqui eu vejo Paulo, entre dois extremos. Presta atenção comigo aqui. O judaísmo não aceita ele, porque ele é um vira-casaca. Ele deixou o judaísmo. Paulo, agora ele é um desertor da sua religião. E
a igreja de Jesus, que deveria agora aceitá-lo, tem dúvida de quem ele é. Então você tem um homem na seguinte situação: de onde ele veio, ele não pode voltar, e para onde ele quer ir, o pessoal tem dificuldade de aceitá-lo. Gente, isso é o panorama de um novo convertido. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Principalmente se for um novo convertido daqueles que fez barulho na cidade, né? Eu conheci um pastor, já preguei na igreja dele umas 3 ou 4 vezes, que ele tinha uma caminhonete, botava os amigos, isso antes dele se converter, botava os amigos para dirigir, aí ele botava uma lona na caminhonete, enchia ela de água, tomava umas 10 e ficava bêbado de calção de banho, dando volta na cidade. Esse era esse pastor. Ele e os amigos dele eram assim, eles tocavam terror na cidade. Dia de sábado passava ele lá de calção de banho, na sua piscina automatizada, pela cidade toda. Você pode imaginar uma cena dessa? Não, você não consegue imaginar ele levantando, rodando assim. Você não consegue. Só que a cidade consegue, porque a cidade sabe. E hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas de lá. Agora você quer entender como esse cara foi aceito pela igreja assim? Ele aceitou Jesus. Ele teve ele teve uma conversão assim poderosíssima. Ele foi atropelado pela graça de Deus. E aí, sexta-feira passada ele estava tocando terror, e domingo ele está na igreja chorando. E aí? Tá bom para você? Você consegue aceitar? Ninguém aceitou ele, tanto que ele abriu a própria igreja dele. Ninguém aceitou ele. Ninguém acreditou nele. Ele menos de um ano já era pastor de uma igreja, porque ninguém acreditou. E hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas da cidade dele. Homem de Deus, apaixonado por Jesus. Mas às vezes é assim. O novo convertido, ele não consegue mais voltar de onde veio, como Paulo. Não dá para voltar agora mais para ser fariseu. Não dá mais para ser cristão e continuar no judaísmo radical que ele vivia. Mas agora a igreja para que ele está indo tem dificuldade de aceitá-lo. Quantos me entendem? Diga amém. Então agora aparece o nosso herói. Meus irmãos, na Bíblia tem homens que nasceram para fazer outros maiores. É extraordinário. Homens que não são aviões, homens que são a própria pista de decolagem para outros. Quantos entendem? Mas que coisa boa a gente ser pista de decolagem, né? Que coisa boa é a gente ser gente raiz, que cresce para baixo para que as pessoas cresçam para cima. E aqui nós temos um cristão fora de série. O nome dele é Ananias, né? Muito parecido com que Barnabé, muito parecido com o que Ananias fez em Damasco, Barnabé agora faz em Jerusalém. Barnabé coloca sua reputação em jogo para apoiar Paulo. Como é que eu posso dizer isso? Barnabé usa todo o seu capital moral, ético e espiritual para validar Paulo, para dizer que olha, esse cara realmente teve uma experiência com Jesus. Inclusive ele está pregando até bem. Eu sei que ele encontrou Jesus, e a vida dele lá em Damasco me prova isso. E é muito interessante isso, porque se juntar tudo que a Bíblia fala de Barnabé, dá um Twitter. Dá um Twitter. Temos pouquíssimos versículos sobre Barnabé. E enquanto sobre Paulo, a gente tem o quê? 13 epístolas. Nós temos a grande carta de Romanos. Nós temos o fantástico livro de Gálatas. Nós temos as instruções maravilhosas para Timóteo. Paulo foi um colosso. Mas esse é o problema, às vezes a gente não vê a grandiosidade de pequenas atitudes no reino de Deus. Quantos me entendem? Diga amém. Quantos de menor estatura aos olhos humanos um dia serão reconhecidos como gigantes no reino dos céus, porque eles foram trampolim para levar outros a marcarem as nações. Não porque fizeram coisas grandes, mas porque obedeceram. Fale comigo, obediência sempre é grande. Sempre é grande, sempre é gigantesca, né? E quando eu estudava e buscava ver a vida de Barnabé, o que ele fez, o que lhe custou tudo isso, Barnabé me lembrou de coisas extraordinárias. Barnabé me lembrou que a vida de um novo convertido, ela é inteiramente nova. E por causa do passado que ele tivera, ele realmente vai precisar de
algumas pessoas para vencer a resistência de quem ele era. Às vezes a folha de antecedentes de nossa vida, ela só pode ser superada por alguém quando alguém nos empresta a autoridade dele. Quantos me entendem? E tem uma coisa muito interessante na filosofia de Barnabé. E eu queria que você anotasse isso dentro do seu coração com letras garrafais. Para Barnabé é melhor correr o risco de acreditar em alguém que não mudou do que duvidar de alguém que realmente decidiu mudar. Para Barnabé, fazendo a leitura dos seus atos, para um cristão verdadeiro, para uma igreja verdadeira, melhor correr o risco de acreditar em alguém que não mudou do que duvidar de alguém que realmente decidiu mudar. Barnabé, era a sua primeira aparição na Bíblia, ele vendeu um de seus bens e ajudou quem não tinha. Agora, ele arrisca sua reputação, acreditando num jovem que tem um passado terrível. Barnabé, como a gente chama no direito, ele deu o benefício da dúvida para Paulo. Você sabe o que é o benefício da dúvida? É, até provar em contrário, eu acredito nesse rapaz. Quantos me entendem aqui? Você não sente cheiro da igreja de Jesus? Você não sente o cheiro, sabe, da terra arada pelo Espírito Santo quando a gente tem essa atitude? Porque isso é um lugar de recomeço. Porque tem muita gente que realmente, quando é salva, é cortada do lugar que ela está. É um novo começo, realmente. Mas aqui nós temos um homem que deu o benefício da dúvida. E você precisa entender que a igreja tinha medo de Paulo. Os judeus o acusavam de traição. A igreja não acreditava na sua conversão. E os judeus não aceitavam mais ele por causa da sua traição. Se Barnabé não entra em cena, Paulo tinha saído. Se Barnabé não entra, Paulo não tinha continuado. E nós precisamos entender o coração da igreja de Jesus nesse tempo. Eu falo isso constantemente e repito. Nós estamos vivendo um tempo extraordinário como igreja. Mas a nossa oração é para que nós vivamos um avivamento, um derramar tão poderoso do Espírito Santo, para que centenas, milhares de pessoas se convertam. Mas sabe qual é o grande problema disso? É quem vai estar do teu lado. Quem vai sentar no teu lado. Você não vai saber quem é. Pode sentar do seu lado um ex de qualquer das áreas da vida. E a minha pergunta: você vai estar preparado? Uma vez, na nossa igreja, não na Nova Aliança, nós levamos uma vez 14 homens que trabalhavam na noite. Eles eram homossexuais. E literalmente a nossa igreja não estava preparada para recebê-los. Literalmente a nossa igreja não estava preparada para recebê-los. Foi um susto. Não foi só um Saulo de Tarso, foram 14 de uma vez só. E graças a Deus a gente teve a ideia de colocar eles no banco da frente, porque eles não perceberam o quanto a igreja ficou olhando para eles o tempo todo. Então a igreja precisa ter o coração de Barnabé. Porque a gente pensa que tudo vai ser simples. Olha só, tem muita gente que pensa assim: nossa, Paulo está voltando para Jerusalém, ele foi no nota 10, da academia de Harvard, dos fariseus. Paulo foi o melhor da sua turma. Então agora ele está voltando para Jerusalém, e todos os seus amigos, todos os seus mestres vão abraçá-los, e Gamaliel espera ele para um café. Pegue o teatro principal que Paulo agora vai proclamar. Não foi assim, meus irmãos. Ele voltou para um lugar onde as pessoas não aceitavam ele, e quem deveria aceitá-lo não estava acreditando que era a igreja de Jesus. Não é porque nós decidimos fazer o que é certo que tudo vai dar certo. Para Paulo a coisa estava complicada. Mas você consegue ouvir Barnabé comigo? Ouça o Barnabé falando. Eu não sei como é que era o sotaque de Barnabé. Ele falou assim: vem aqui comigo, jovem. Vem cá comigo. Pessoal, esse rapaz é gente boa.
Ele é gente boa. Eu vou ajudar a enturmar ele, né? Ele é homem sincero, bom pregador, né? Dê espaço para o rapaz, dê espaço para o menino. Acalme-se, deixa o garoto falar. Eu imagino o velho Barnabé dando um jeito de colocar tudo em ordem. E o resultado está aqui no versículo 28. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Barnabé, ele não julgava, ele acreditava. Eu posso ouvir um amém, meus irmãos? E o fator decisivo desse texto aqui foi o nosso amigo Barnabé. E eu fico me perguntando quantos ainda estariam amando Jesus, estariam amando Deus, ainda estariam na igreja, se tivessem encontrado um Barnabé. Barnabés, eles têm o dom de fazer a pessoa florescer. Barnabés, eles têm o dom de despertar o melhor nas pessoas. Sem Barnabé, Paulo não continuaria vindo ao culto e nem estaria numa célula. E como é que a gente pode aplicar isso para o nosso coração? Eu vou começar a aplicar isso com o seu coração, com o ensino dos fuzileiros navais americanos. O corpo de fuzileiro navais da América, eles têm um treinamento de sobrevivência, especialmente quando você estiver em combate. E um dos ensinos desse treinamento é: sempre que você cavar uma trincheira, um buraco, nunca cave que caiba somente você. Caiba pelo menos 2 ou 3. Toda vez que você cavar um buraco numa guerra, nunca cave um buraco que só caiba você, mas faça um que caiba pelo menos 2 ou 3. E o motivo está escrito desse jeito no manual deles: o estresse da batalha fará com que os joelhos enfraqueçam. Não podemos andar sozinhos de forma alguma. Eu posso ouvir alguns dizendo: a igreja não salva. É verdade, quem salva é Jesus. Mas é na igreja que nós encontramos força, coragem, perseverança de outros para continuarmos. Eu já vivi o suficiente. Eu já vivi o suficiente na igreja para saber que muitos não continuaram porque tentaram carreira solo. E muito mais tentaram se dar bem sozinho, crescer sozinho. Nós temos mais de 2000 anos de igreja, meus irmãos, e tem coisas que ainda a gente não entendeu. E quando eu leio textos como esse, eu aprendo que o Evangelho de Jesus, ele tem que criar uma comunidade radicalmente diferente de tudo que existe. Uma comunidade que é capaz de abraçar o esquisito, que é capaz de perdoar aquele que tem uma ficha criminal muito séria. A igreja de Jesus é aquela que ela é uma comunidade formativa, ela forma pessoas. É uma igreja que é o lugar onde a sua vida é da minha conta. Vamos ver como é que fica a reação. E olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a tua vida é da minha conta. Bora ver, só ver o que acontece. Bora só ver o que acontece, vai, só para ver. Tem uns que não estão falando, não, mas eu sei, é difícil, né? Não, mas será que foi isso que o pastor disse mesmo? Não, espera aí, antes de você sair, deixa eu explicar, espera aí, deixa eu terminar o culto, né? Por que eu falo isso, irmãos? Porque a maior experiência de mudança que existe no mundo é a experiência de ser família. Essa é a maior experiência. Você já viu, né, quando reúne toda a família, toda, no Natal, ou no aniversário da mãe e do pai, do vô e da avó? Você já percebeu quanta esquisitice em tão poucos metros quadrados? Não, quantos aqui estão me entendendo? Diga amém. Você já percebeu? Olha, se você consegue, após anos, viver bem com a tua família, eu quero dizer que você aprendeu o que é viver, né? Porque é quando a gente está num grupo desse, é que a gente tem permissão para falar a vida do outro. Ai, Deus, né? E dar permissão para os outros falar de nós. É quando a gente está num grupo desse, é que os defeitos começam a ser vistos e vencidos.
É na família que nós moldamos o nosso testemunho. É na igreja que nós moldamos o nosso testemunho. É na igreja que a gente começa a aprender as coisas. Por favor, preste atenção aqui. A igreja, a família espiritual, o plano de Jesus para nós, é um lugar de aprendizado e prática. A exercitar os debates, os diálogos. Esse é o lugar. Tudo isso em amor. E eu já disse isso, quanto menor o grupo, mais detalhes, retorno, feedback você vai ter sobre quem você é. E se você der uma lida na Bíblia assim, com o coração aberto mesmo, sabe o que você vai descobrir? Você vai descobrir que na Bíblia existem mais ensinos sobre nós do que sobre mim. Alguém entendeu? Existem mais ensinos sobre como andar juntos do que quando andarmos sozinhos. Deixa eu te falar, se você é um eremita gospel, você não consegue praticar o que a Bíblia diz. Por quê? Porque basta só, vamos fazer só uma superficialidade de textos aqui agora, rapidinho, os principais. Está na Bíblia o seguinte: devemos honrar uns aos outros, Romanos 12:10. Aceitar uns aos outros, Romanos 15:7. Suportar uns aos outros, Efésios 4:2. Confessar os pecados uns aos outros, Tiago 5:16. E incentivar e exortar uns aos outros, Hebreus 3:13. Aconselhar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:14. Ensinar uns aos outros, Colossenses 3:16. Carregar os fardos uns dos outros, Gálatas 6:2. Eu li aqui pelo menos 99%. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Por que você acha que ele escreveu isso? Porque ele sabe que ele não chegaria aonde ele está sozinho. Ali a Bíblia é um livro coletivo e não um manual de guerra solitário. A Bíblia não gera 007, ela gera uma família. A Bíblia não gera snipers que fica atirando de algum lugar, atirando na cabeça de Satanás. Não, ela gera um monte de família que vai viver o reino de Deus na terra. E quando você entende isso, você fica completamente paralisado com os textos bíblicos, porque não dá para viver sozinho. Há mais instruções bíblicas relacionadas a nós como comunidade do que a nós como indivíduos. Talvez um dos textos mais profundos de Jesus e os mais importantes que ele disse, o Sermão da Montanha. Lá no Mateus 5:5 diz assim: bem-aventurado o humilde de espírito. Seja humilde sozinho, eu quero ver. Nossa, eu estou só humilde comigo mesmo. Nossa, eu amanheci humilde. Estou olhando no espelho aqui, gostei. Você está humilde hoje. Não existe isso, irmão. Você precisa ter um parâmetro para você saber se você é humilde ou não. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Misericordioso, Mateus 5:7. Nossa, hoje eu estou misericordioso. Você ajudou quem? Você mesmo? Não existe misericórdia se não tem alguém que você ama. Alguém está me entendendo? Bem-aventurados pacificadores, Mateus 5:9. Gente, por favor, onde é que precisa de pacificador? Por favor, onde é que é? Onde é que precisa de pacificador? Na guerra, onde o pau está quebrando. E Jesus está dizendo assim: bem-aventurados pacificadores, onde o pau está quebrando na minha igreja. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Você está me entendendo o que é ser cristão? Paulo chega em Jerusalém e o povo diz: esse aí não, Unã, igual maranhense. Unã, não vai não. E Barnabé diz assim: gente, dá moral pro garoto, o garoto é bom. O pastor: Barnabé, tu é louco. Não, eu vou com ele em cada sinagoga, fica tranquilo, ele está comigo. Não dá para ser pacificador se não tem problema. Essa ideia de igreja sem problema, alguém criou isso, foi o Satanás. Foi o Satanás que escreveu algum livro que diz assim: a igreja não tem problema. Aí todo mundo que chega fica esperando uma igreja perfeita. Aí quando tem problema vai embora. Ei, cana real, você entrou aqui dentro, você entrou no balaio de gato espiritual. Aleluia, aleluia. Esse negócio de procurar a igreja perfeita, irmão, sai dela que você está atrapalhando. Sabe, e a gente tem uma mania de ficar procurando um negócio que não existe na Bíblia. A Bíblia diz assim, amai o vosso inimigo, Mateus 5:44. Olha a pessoa do seu lado aí, olha aí, aleluia, né?
Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, meu irmão, de verdade. Desse lugar perfeito, é lá no céu. Aí depois tem gente assim, eu não estou conseguindo viver a Bíblia. Claro, tá só. Só se cresce biblicamente estando do lado de alguém. Eu já falei e vou repetir. Se Deus te deu uma pessoa muito difícil para estar do seu lado, Ele te ama. Aleluia. Para de olhar para a esposa, para o esposo, gente, que coisa feia. Que coisa feia. Meu Deus, eu não posso falar tudo que eu penso aqui ainda não. Olha, agora se Deus te deu duas, Ele é apaixonado por você. Pastor, todos os quesitos da terra estão nos 10 metros quadrados da minha vida, meu irmão. Pode falar que você vai ser santo. Santo. Por quê? Porque a gente precisa desse ambiente. Saia da caverna. Pastor, eu não estou conseguindo crescer. Saia da caverna. Tenha comunhão. Logo você vai precisar do Espírito Santo. É só você começar a andar com gente, você vai precisar do Espírito Santo. Tem gente que eu preciso do Espírito Santo porque não anda com gente. Irmão, por causa da igreja, eu tenho me tornado melhor, de verdade. De verdade. Sabe, e sem falar dos pais, da família perto, mas a família espiritual é muito importante. E interessante que aconteceu um negócio um dia. Minha esposa, toda vez ela chega em casa, dificilmente, ela não diz assim, dificilmente, nossa, eu cheguei no lugar hoje, a pessoa diz assim, você é a esposa do pastor Ricardo, você é a pastora Jacilene. E verdadeiramente, irmão, quase todo lugar que eu vou nessa cidade, alguém me conhece. E um dia eu estava lá em casa pensando, isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Bem, é ruim para quem quer fazer alguma coisa de errado. É ruim para quem quer viver uma vida displicente. É ruim para quem não quer viver uma vida de moral e ética. Mas é excelente para quem quer andar na luz. Sabe, e não é fácil não, você está pensando que é fácil. Às vezes a gente fica irritado no trânsito, na fila que não sai do lugar. Alguém já pegou um caixa de supermercado atacado? Eu já peguei. A mulher foi pegando minhas coisas. Eu digo boa tarde, ela nem olhou para mim. Ela fez assim. Eu digo, não, só passou uma vez, senhora. Eu passei duas, não, só uma vez. E aí foi só acumulando lá. Ela disse, você não vai botar dentro da sacola não? Eu digo, sim senhora, agora tá bom. Às vezes a gente pega. Aí eu fico pensando assim, aí na minha cabeça assim, eu fico pensando assim, será que eu posso me descontrolar só um pouco aqui? Não, será que eu posso dar? Eu queria amarrar, Senhor, deixa eu arrumar só um barraquinho. Aí vem a pessoa e diz assim, oi pastor, eu digo, oi. Ui, a vontade de arrumar o barraco acaba. A vontade de arrumar o barraco acaba. A gente precisa da igreja. A gente precisa de um lugar. A gente precisa de um lugar onde a gente entrega a nossa confiança para as pessoas e quer a confiança das pessoas para nós. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Senão você vai continuar derrapando no mesmo lugar. Eu tenho aprendido uma coisa, que eu vou desenvolver isso no Congresso de Homens. O tema do nosso Congresso de Homens esse ano é santidade não é opção. E desde já eu tenho meditado sobre santidade, e uma coisa que eu aprendi esses dias é que santidade está mais ligada à nossa vida em comunidade do que a gente pensa. Santidade tem mais a ver com a nossa vida em público do que a gente pensa. Olha só, ser santo não é evitar pessoas e lugares, nos protegendo delas. Ser santo é nós mudarmos e proteger as pessoas das nossas esquisitices. Ser santo não é se separar. Ser santo é testemunhar. É testemunhar. Não é separação do mundo, mas é ser sal e luz no mundo. Você precisa de alguém para ser santo. Você precisa de pessoas para que tenha um efeito lixa. Alguém já ouviu falar de efeito lixa? Toda vez que você faz uma parede e você quer fazer um detalhe bem preciso nela, uma pintura bem feita, você já viu o que o pintor faz? Ele lixa.
E eu contratei um pintor aqui para a igreja. Eu acho que ele ama lixar, pintar não. Ele ama lixar. Olha, era tanto pó que subiu aqui nessa igreja que nós só lixamos essa parede do fundo. Eu digo, não moço, não mexe mais nada não. E ele ficava... Aí ele botava uma lanterninha assim e fazia... Aí botava a lanterninha assim. Eu digo, moço, ninguém vai ver, vai ser preto. Ele disse, não, pode deixar. Sabe por quê? Porque é a lixa que nos torna pessoas finas. Tem muito mucrutu aí, truculento, porque nunca encontrou uma pessoa para lixar a vida dele. Para falar assim, bicho, você não deve falar desse jeito, você não deve agir desse jeito, não entra na minha vida, então você não tem condição de estar na igreja. É a comunidade mais radical que existe, é a igreja. É aquela onde você e eu seremos alguém. A noiva de Jesus. Né? Eu li em um dos livros em que eu li de C.S. Lewis, ele diz o seguinte, presta atenção, a importância de pessoas na vida dele. Sozinho, não sou o suficiente para colocar o homem inteiro em atividade. Desejo outras luzes, que não a minha, para revelar todas as facetas dele, desse homem que sou eu. O que ele está dizendo aqui? Sozinho não sou suficiente para colocar o homem inteiro em atividade. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, por exemplo, comigo, alguns de vocês existem para que eu possa enxergar o Ricardo por completo. Ou seja, eu sozinho não vou me enxergar totalmente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Existem alguns de vocês que me ajudam a ver o Ricardo, que sozinho eu não veria. E o princípio é simples. É quando eu estou com vocês que eu tenho mais de mim. E se eu estou sem vocês, na verdade, eu tenho menos de mim. Porque eu preciso de você para eu ver um lado da minha vida que eu não veria sem os seus olhos. E essa é a igreja que precisa. Por exemplo, a igreja de Jerusalém não via Paulo, o convertido. Mas Barnabé diz, gente, dá uma chance para o garoto. Ele é bom quando fala. E eu sei dos frutos dele lá entre os damascenos, lá em Damasco. E quando eu estava pensando nisso ontem, isso me fez lembrar muitas coisas. Me lembrei de Paulo, Pedro, Moisés. Como eu queria agradecer pessoalmente, e espero um dia poder, por tudo aquilo que eles me ensinaram. Eu estava pensando nos livros de homens que já morreram, que eu gosto de ler. Como eu sou grato aos autores que me emprestaram a experiência deles e foram tesouras, lixas em minhas vidas. Martin Lloyd Jones, Spurgeon, Edward, Chesterton, Agostinho, próprio C.S. Lewis. Sozinho a gente não vai ser o que precisa ser. E você sabe por que Paulo foi para Jerusalém? Ele mesmo diz. Ele mesmo fala isso em suas cartas. Está lá no livro de Gálatas, no versículo 18 do capítulo 1. Ele diz o seguinte: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Gente, tu já imaginou o teor dessa conversa? Paulão e Pedro. Paulo aí está com 5 anos de convertido, ele passou 3 anos e meio no deserto, ele teve a revelação de Jesus Cristo em Damasco, mas Pedro andou com Jesus. Pedro, lembra do Pedro? O Pedro que estava com Jesus, que negou Jesus, que Jesus resgatou ele, foi o Pedrão. Eu fico imaginando o teor dessa conversa, eu fico imaginando a troca de experiência dessa conversa, eu fico imaginando Paulo dizendo assim, Pedro, é assim, não sei o que, aí o Pedrão dizendo assim, é verdade, é desse jeito. Eu imagino, sabe, o crescimento que eles tiveram junto aqui, mas não é só isso. Gálatas 2, 1, 2, Paulo diz assim, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé. Ele não foi sozinho. Sabe por que ele não foi sozinho? Porque ele agora está levando a revelação que ele teve com os gentios
Paulo está pregando a graça pura, sem nada. E agora ele vai, se tinha raiz, agora ele arranca as mais profundas do judaísmo. Aí ele leva quem? Ele leva Barnabé. Sabe o que significa o nome Barnabé? O encorajador. Barnabé, vai comigo, porque a coisa lá vai ser... E a Bíblia diz assim, ó, vem com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Paulo está dizendo assim, olha, Deus me deu algo e eu estou levando para eles. Fazendo-o, porém em particular, ele escolheu somente alguns. E ele diz aqui os mais influentes, para não correr, ou ter corrido inutilmente. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu preciso da ajuda dos meus irmãos, eu preciso da ajuda da igreja, para ver se eu estou vendo as coisas como realmente elas são. Eu preciso do irmão do meu lado para saber. Porque Jesus sabe do meu modo de ser convencido de algo. Ele me apresentou um texto que tem muitos anos que eu não enxergo ele dessa maneira, e enxerguei esses dias. Sabe, até os seres celestiais que estão na presença de Deus precisam uns dos outros. Sabe onde está escrito isso? Me ajuda a colocar aí, amigão. Está em Isaías 6, versículo 1 até o 3, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono santo, trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Versículo 2: assim, acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. É muito mistério. Versículo 3, que é o que me interessa agora: diziam em alta voz uns aos outros. Repete comigo aqui, uns aos outros. Diziam em alta voz uns aos outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Presta atenção. Ele está chegando, está dizendo assim, ó: ele é santo. Aí ele diz, ele é santo, santo pra caramba. Aí o outro diz, santo? Ele é santo, é demais. E o outro diz, ele é santo mesmo, do jeito que você, ele é mais, olha, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eles estavam dizendo uns para os outros, eles estão admirados com o que estão vendo, e eles estão dizendo uns aos outros. Sabe, eu não tenho teologia para te falar o quanto isso aqui é profundo, mas uma coisa eu sei: quanto mais a gente reparte o pão celestial, mais a gente tem dele no final. Quanto mais a gente conversa sobre Deus, mais até a gente tem sobre Deus no final. Quanto mais eu me esvazio com alguém, mais eu saio cheio no final. Quanto mais eu converso, quanto mais eu sou igreja, mais eu me torno no final. Quanto mais eu me dou, mais eu recebo. Esse é o princípio que está na Bíblia. Mas tem muita gente que quer viver a vida solitária. Eu estava assistindo um documentário, eu fui literalmente atropelado por ele. E eu escrevi a declaração de um velho homem que cuidava de crianças com câncer. Ele disse exatamente isso aqui, ó. Abre aspas. Eu ia numa igreja e chorava por ver tanto amor em 1h30. Já que depois que o culto acabava, cada pessoa entrava no seu carro e então ia viver a sua vida, e somente no próximo domingo é que eles entrariam de novo nesse clima de amor. De domingo a domingo, isso não é ser igreja. De culto a culto, isso não é ser igreja. Deixa eu te falar uma coisa aqui, do fundo do meu coração como pastor. Sempre haverá uma igreja surgindo na próxima esquina, com uma nova programação e com um telão maior do que o nosso. Sempre. E o que eu quero dizer isso com você? Cuidado para você não se tornar um cliente de igreja, procurando o melhor apetite, a melhor comida, a melhor programação. Porque não somos igreja se procuramos um lugar que nos satisfaça. Não somos igreja
se procuramos um lugar que nos satisfaça. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Você quer ouvir algo bem espiritual agora? Talvez a coisa mais espiritual dessa tarde. Se torna a igreja quem entendeu que o Evangelho nos ensina a se relacionar com outras pessoas por causa delas. Se torna a igreja quando uma pessoa entende que o Evangelho me ensina a me relacionar com alguém por causa dela. Não é para criar network. Não é para ver, olha, eu gosto tanto. Não, é por causa dela. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que Barnabé ganharia apoiando Paulo? Come on, vamos lá, pessoal. Vamos lá. O que esse homem... Você lembra que Ananias e Safira tentaram ter o mesmo status de autoridade de Barnabé? Quem lembra dessa pregação há muitos meses atrás, quando a gente estava ainda no início do livro de Atos? Barnabé era um homem, sabe, bem visto em toda a comunidade. Barnabé não tinha nada para ganhar apoiando Paulo. Ele só tinha algo a perder. A gente aprende a ser igreja quando a gente se relaciona para abençoar outra pessoa, para o bem delas. Lógico que tem a coisa boa de ser amigo, lógico que tem a coisa boa da gente estar perto, mas o sentido aqui é que a gente não desiste de alguém só porque ele é diferente. Eu aprendi que o Evangelho é algo que se torna vivo. Ele precisa ser encarnado. E talvez você seja como alguém de manhã. Pastor, eu não consigo me relacionar com ninguém. Das duas, uma coisa. Ou você tem um trauma social e precisa de cura, ou porque você ainda é uma alma egoísta. Sabe por quê? Porque a salvação nos transforma em boia salva-vidas. Sabe para que serve uma boia salva-vida? Quando é que ela presta? É quando ela é lançada para ajudar alguém. E se a gente não entender esse princípio do Evangelho, a gente vai ficar derrapando na nossa espiritualidade. Ouça Barnabé. Ouça o maduro Barnabé dizendo: gente, eu sei que esse rapaz tem um histórico terrível, mas vocês me conhecem. Vocês sabem quem eu sou. E eu vou estar acompanhando ele por onde ele for. Deixa o menino falar. Ele vai estar comigo. Versículo 28. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Mas sabe, eu achei que eu tinha terminado a mensagem nessa hora. E aí veio uma outra direção do Espírito no meu coração. Eu fiquei imaginando o já maduro Barnabé vendo o apaixonado Paulo gritando nas sinagogas. Gente, nada é mais poderoso, refrescante para a fé de um cristão maduro que ver um novo decidido falando de Jesus. Sabe assim, é mais ou menos o que filho faz com o pai e a mãe quando nasce. Sabe, o filho vem, muda a casa, ele faz aquele barulho. Sabe quando, quem tem filhos aqui assim, até uns 5 anos, quem tem?
Sabe quando seu filho pega aquele sorvete e não fica uma parte do olho dele, da orelha dele que ele não acertou com ele, e ele come aquele sorvete, e ele dá aquele sorriso preto na boca, sabe? E tem mais sorvete no cabelo do que ele comeu. Aí você lembra do que gostoso é um sorvete, porque você vê seu filho babando nele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Gente, nada é tão refrescante para a vida de alguém do que um novo decidido falando de Jesus. Nada é mais refrescante para uma família do que um filho que nasce. E os netos? Você já viu o efeito neto no vô? É destruidor. O neto nasce, o vô perde 50% do QI, né? Isso, literalmente, né? Eu não vou nem dizer muito que meu pai está sentado ali, eu vou usar só meu sogro agora, né? Meus irmãos, o meu filho estava com 7, 8 meses, o meu primeiro filho, Rafael. E a gente estava fazendo uma viagem, sabe? E quando você está no aeroporto, você quer parecer gente, né? Todo mundo organizado, arrumadinho, né? Você come direitinho, aquele negócio todo, a família toda, carrega mala, todo mundo na fila. Aí de repente a Jastelene me puxa na cabeça: Ricardo, olha lá. Tá o meu sogro de joelhos, engateando atrás do Rafael. Vem cá, mandatinho. Aí eu digo: olha, eu não quero nem ver, nem conheço, pelo amor de Deus, levanta teu pai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tava lá, gente, se ele tivesse num corredor, se ele tivesse num lugar, mas ele tava no meio do aeroporto, no meio, de quatro, assim, atrás do netinho dele. O netinho tem 8 anos, gente, criança de 8 meses, é assim mesmo. Agora Agora pergunta se ele estava lembrando disso. Sabe por que não está? Porque tem coisas na vida da gente que a gente cresceu e perdeu. E a gente precisa de gente da idade que tinha para trazer de volta. Tem muita coisa que você deixou de ser porque cresceu. Barnabé era um crente maduro, mas eu fico imaginando a vida de Barnabé queimando, vendo aquele Saulo pregar. Saulo suava, Saulo gritava, aleluia. Sabe, a gente precisa de Barnabés, claro, mas alguns Barnabés precisam de novos decididos. Precisa sim. Sabe, a gente precisa de voltar a sentar com gente que nasceu de novo, sabe? Vai parecer um pouco estranho o que eu vou dizer agora, ainda bem que ele não está aqui, estava pela manhã, foi mais estranho pela manhã. Mas o Marcão é um amigo meu lá de Açailândia. Marcão me conheceu quando eu tinha, 10 anos. E é estranho porque você vê o Marco, ele parece ser mais jovem que eu, mas ele é 10 anos mais velho que eu. 10 ou 11, talvez até 12, estou aqui equivocado. E eu tinha então meus 12 anos, o Marcão tinha os seus 24. E ele me levava para comer sanduíche, depois do culto. Sabe, e o Marco assim era tudo que um adolescente queria ser naquele tempo. Ele tinha um carrão, um Saveiro azul, com as rodonas, um sonzão. Então o Marco era o estereotipo do herói. Quando eu crescer eu quero ser igual o Marcos. Todos os adolescentes, os garotos queriam isso. E ele me levava. E eu me lembro que eu não sabia tocar. Até porque a igreja que a gente estava também não tinha esse ensaio que vocês tinham hoje, todo mundo com vozes assim organizadas, não tinha nada disso não. Era assim, era escolhido as músicas antes do culto, imediatamente assim, antes do culto. E às vezes a irmã tirava fora do tom. E aí você precisa encontrar o tom, tá bom? Né? Você é desse tempo aí? A gente tinha que encontrar o tom. E às vezes caía assim num Fá sustenido. Ou no Mi bemol. Aí o Marcão ficava passando nota por nota para mim. Parece tão pequeno, mas para alguém que estava perdido no meio de uma execução, nada melhor do que alguém te dizer como tem que ser. Tem muitos Barnabés aqui que poderiam estar ajudando alguém nesse tempo. Tem muitos jovens aqui que não sabem o que é uma família cristã. Tem muitos órfãos. Tem muitos homens de negócio que não sabem descer o evangelho para a sua vida profissional. Tem muita gente que não sabe descer o evangelho literalmente para o seu casamento. Nós precisamos de Barnabés nesse tempo. E uma coisa que você precisa entender, igreja, é que novo decidido não é uma categoria teológica. Novo decidido é gente. São pessoas. E eles precisam de Barnabés. Você vai ter oportunidade, se Deus quiser, um dia de viajar para o exterior. E você vai andar em algumas
autobans na Europa e eu esqueci o nome nos Estados Unidos. Como é que é o nome? Highways. Obrigado, pai. Highways. E você vai verificar algo muito interessante, principalmente em zona urbana. É que se você estiver sozinho num carro, você não tem direito de andar numa faixa. Mas se você tiver com 2 ou mais pessoas, existe uma faixa de trânsito livre para você passar. Ou seja, a sua situação vai ser mais ou menos o seguinte: você está parado no trânsito, querendo chegar em um lugar. E tem uns carros com 2 ou mais pessoas passando por você assim, vum, 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 né? Porque a lei de trânsito daquele estado, ela diz o seguinte: se você compartilha o seu carro com alguém, você tem direito de chegar lá primeiro. Irmão, isso devia estar na Bíblia. Porque só tem um jeito de você andar rápido na sua vida cristã: é compartilhando a sua vida com alguém. Não existe outra maneira. Motoristas desacompanhados travam no trânsito. Isso é profético. Travam, meu irmão. Foi comprovado cientificamente que nós, seres humanos, temos neurônios espelhos. Tu sabe o que é isso? Neurônios espelhos é que você consegue sentir o que o outro sente. Às vezes você não está passando, mas você consegue sentir. E se você um dia passou, aí que você vai ter uma empatia por aquilo. Nós nascemos para andar de sociedade, para estar junto. Foi desde a criação, foi assim. E tem gente que quer ser cristão eremita. Tem gente que quer ser cristão dentro da caverna. Meu irmão, Deus tem uma bênção diferente para quem vive uma vida compartilhada. Literalmente. E se você é daqueles que está continuando sozinho, quero te dizer, cuidado, que pela esquerda alguns irmãos vão passar assim, vum, vum, e você vai dizer assim: mas eu não cresço espiritualmente. Porque a maioria daquilo que foi escrito na Bíblia é para viver entre 2 ou 3. Eu tive uma revelação esses dias. A Bíblia diz assim: onde 2 ou 3, ali eu estarei. Não é verdade? Meu irmão, se tem mais de 2 pessoas no lugar, Jesus tem que estar lá, porque senão dá zebra. A gente precisa de Deus para estar junto, meus irmãos. A gente precisa de Deus para caminhar junto. E João 17 diz assim: no dia que vocês forem unidos como um só corpo, o mundo saberá que eu vim. O mundo saberá que vocês são minha igreja. O mundo saberá que vocês são novas criaturas. A gente precisa viver isso nesse tempo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Fique em pé no seu lugar. Fecha seus olhos. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Ah, Jesus, nós queremos caminhar debaixo da tua direção. Que essa palavra possa ter ganhado profundidade dentro de nós, densidade dentro de nós.